Olá, eu sou Eduardo Milanelli, sou o CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Hoje eu estou aqui na Chip, estou com um grupo de profissionais aqui que para mim é referência no mercado, Ana, doutora Daniela Bortman, doutor Wellen, tudo bem? Tudo bem, Edu? Primeiro eu queria que vocês se apresentassem. Nós vamos conversar hoje aqui, é o nosso primeiro FAP Day sobre fatores de riscos, perigos e riscos psicossociais. Vamos lá, Ana? Vamos lá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Cristina, eu sou doutora em saúde global e sustentabilidade. Eu tenho meu mestrado em saúde do trabalho e meio ambiente. Sou administradora de empresas, tenho engenharia de segurança do trabalho e sou engenheira química. É um prazer estar falando com vocês a respeito desse tema extremamente desafiador. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Eu sou Daniela Bortman, eu sou médica do trabalho de formação, lidero a área de medicina ocupacional e saúde na Bayer, Brasil, e hoje estou responsável por coordenar esse grupo de implantação das alterações da NR1 na Bayer. Eu sou a Wellen, sou psicóloga que hoje atua junto à FAP, né, e também ao Grupo Mali, atendo online para todo o Brasil e exterior também, mas junto com a FAP, com todas as unidades da Mali aqui, fazendo mesmo esse trabalho de atendimento psicológico, né, que é um dos temas principais aqui também, né, da nossa pauta, e é um prazer estar aqui com vocês, um grupo tão rico. Obrigado, gente. Bom, vou começar aqui a nossa conversa. E aí, nós temos como um desafio bastante grande, eu queria que você trouxesse para a gente aqui, Ana, dia 26 de maio de 2025, começa a vigorar aí para as empresas, né, uma parte de compliance com relação à implementação dos fatores de riscos psicossociais dentro da NR1. E aí eu queria que todos que estivessem nos ouvindo, né, que estão hoje numa situação bastante assim, talvez um pouco preocupados ou muitas vezes não sabem bem por onde começar a desenvolver um plano, um programa, um projeto, o que você traria para a gente aqui como uma sugestão para quem nos ouve para desenvolver um plano que seja um plano bastante sustentável e que de fato esse aspecto legal traga valor para as companhias, né, e uma melhora aí no ambiente de trabalho, né, para o nosso país como um todo. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Na verdade, assim, essa pergunta ela é quase um livro, né? Porque a gente percebe que tem várias vertentes aí que acabam culminando com um único objetivo: cuidar de pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Fazer com que as pessoas consigam desenvolver seu trabalho em ambientes saudáveis, seguros, fazendo com que elas retornem melhor para suas casas do que quando elas saíram. E com esse objetivo a gente vai alcançar negócios sustentáveis. Esse alvoroço que a gente tem percebido no mercado decorrente dessa nova portaria 1419 que instituiu, ou melhor, esclareceu o que já de fato já existia na NR17 desde a sua primeira versão. A NR1 ela veio a esclarecer a obrigatoriedade de se incluir os fatores de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, uma vez que eles eram colocados de uma forma muito tímida a partir do momento do documento que era instituído por meio de um documento antigo, que os colegas devem se recordar, quando a área de segurança necessitava fazer laudos ergonômicos. E hoje, com as atualizações da NR17, há necessidade de se fazer uma avaliação ergonômica preliminar e, em havendo a necessidade, se faz, então, uma análise ergonômica do trabalho.
Agora, o que a gente observa é de que esses documentos eles não eram feitos como devido, ou na maioria das vezes era considerado os fatores de riscos psicossociais. No entanto, em termos de plano de ação, eram totalmente desprezados, porque a gente sabe que existia uma cultura de engavetar esses laudos ergonômicos, lamentavelmente, né? E agora, o que a gente observa é que existem vários afastamentos decorrentes da existência dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E ações que têm sido implementadas dentro das organizações demonstram que o debate precisa ser realizado com muita maturidade para que a gente realmente consiga reverter um quadro caótico de pessoas afastadas por questões de fatores de riscos psicossociais que sempre foram negligenciados nos programas de gestão dentro das companhias. Sim. O que a gente percebe também é que, do ponto de vista de negócio, as empresas precisam ressignificar o que de fato é um negócio. Porque sem o negócio, essas empresas elas não existem. Sem as pessoas, essas empresas elas não existem. Então, mais do que fazer com que a gente consiga ter documentos que vão inserir os fatores de riscos psicossociais com matrizes de riscos, que a gente sabe que tem inúmeras no mercado, mais do que isso é entender que sem as pessoas não existirá negócio. Ana, você está dizendo então que as empresas já estão perdendo muito dinheiro com certeza. Com presenteísmo ou com afastamento, com absenteísmo? Com certeza. Legal. Você trouxe um ponto importante. Nós tivemos, em 2023, 288 mil afastamentos na Previdência Social, com mais de 15 dias. Em 2024, esse número sobe para 472 mil pessoas se afastaram. E o governo gastou só com a Previdência Social 25,8 bi com o pagamento de benefício previdenciário. Problema é um problema de saúde pública. Exatamente. Certo? Uhum. Doutora Daniela, conta pra gente como é que nós, dentro das empresas, vamos ter que lidar com esses grupos homogêneos de exposição que nós temos hoje para a questão ergonômica, se a gente vai ter que revisitar, se a gente vai ter que analisar melhor, se a gente vai ter que se aprofundar nesses GHEs ou nas orquiárias para a gente conseguir construir um diagnóstico mais preciso. Já que nós estamos dizendo aqui que nós não queremos mais fazer um laudo engavetado, que essa legislação tem que trazer valor para as companhias, trazer valor para as empresas. Reduzir valor. Sinistralidade da assistência médica, reduzir absenteísmo, o presenteísmo no ambiente de trabalho. A gente precisa cuidar das pessoas. Nós precisamos cuidar do H do R. Precisamos. Emergencial. A gente precisa por quê? Porque se a gente não cuidar das pessoas, a gente não tem produtividade. E se não tem produtividade, não tem empresa. Então, esse tema, mais do que operacional, ele tem que ser tratado no estratégico. Exatamente. A alteração na norma, esse esclarecimento, ele é importante para que, de fato, a gente consiga gerenciar esses fatores de uma maneira mais adequada e não haver a negligência que a doutora Ana comentou, professora Ana. Agora, essa demanda ela já existiu. O adoecimento pelo estresse causado por alguns fatores psicossociais é fator causal de diversas doenças, não só de transtornos mentais, mas do ponto de vista metabólico, sim, do ponto de vista cardiovascular. A gente precisa endereçar isso. E o que eu percebo é que o mundo do trabalho está muito acostumado a responsabilizar o indivíduo. Exato. Existe uma subjetividade muito grande, então a gente tem mais facilidade em gerenciar risco físico, químico e biológico
até ergonômico do ponto de vista biomecânico, Sim. do que fator psicossocial. Porque a falta de informação e o estigma que os fatores psicossociais têm fazem com que... E a falta de informação também, de metodologia, faz com que as pessoas achem que os instrumentos que mapeiam fatores psicossociais vão avaliar a insatisfação das pessoas com o trabalho. E não é bem assim, né? Eu acho que precisa haver clareza, Eduardo. Primeiro ponto, que a gente vai avaliar os fatores psicossociais do trabalho. Não são fatores psicossociais da vida da pessoa. Excelente. É do trabalho. Porque a empresa não tem que gerenciar necessariamente, legalmente, relacionamento conjugal falido, né? A empresa não tem que gerenciar, não é responsabilidade da empresa. A empresa tem que gerenciar a organização do trabalho para não adoecer o colaborador. Esse é um ponto. Os fatores psicossociais do trabalho. Isso significa que são fatores psicossociais do ambiente de trabalho. A gente não tem que gerenciar o adoecimento mental. Ou melhor, não é que a gente não tenha que gerenciar. O que eu quero dizer é que a norma não trata de fazer assistência ao indivíduo, né? Isso é objeto de um outro grupo, do grupo de saúde ocupacional, da psicologia no trabalho, né? Da gestão, do RH, de treinamento, enfim, do plano de saúde, né? A norma, ela trata do gerenciamento do risco ambiental, não é do indivíduo. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que, na minha opinião, é fundamental que as empresas entendam é que a gente precisa fazer essa análise do risco baseado nos grupos de exposição a risco ocupacional, né? Ou GHEs, ou work areas, ou... Por quê? Porque a gente precisa olhar pelos grupos de pessoas que estão expostas às mesmas condições de trabalho. Sim. Tá? Não adianta fazer isso por pesquisa de clima, por questionários de saúde e números que avaliam a saúde do indivíduo, porque primeiro não é para ter CPF. Exato. Você está avaliando o ambiente, você não está avaliando a pessoa. Né? Você precisa avaliar o coletivo. Você precisa avaliar o coletivo naquele mesmo ambiente, naquela localidade. Precisa ser em loco, né? Por isso que precisa ser por GHE, né? O que vai acontecer é que à medida que você avalia esses fatores psicossociais, à medida que o risco está presente, esses GHEs vão se reconfigurar, porque você vai acrescentar o risco. Né? Então, uma pessoa de um mesmo grupo, essa pode ter risco, outra pode não ter risco. E vários fatores diferentes de fatores de risco psicossociais. Então, a gente precisa olhar com o GHE. E, por fim, concluindo a minha fala, eu acho que é importante entender que, para além dos riscos químicos, físicos e biológicos, os fatores psicossociais, mais do que nunca, precisam ser gerenciados por uma equipe multidisciplinar. Não é uma atribuição apenas da área de saúde, ou da área de segurança, ou da área de recursos humanos, e nem só da liderança. Precisa ser multidisciplinar. Na Bayer, a gente levou esse tema para o board, né, para o Board Brasil, para a diretoria e para o presidente, que apoiou e endossou o nosso projeto de fazer direito com o instrumento correto. Porque, como o Eduardo disse, é claro que a gente respeita muito a lei e compliance é super importante e a gente vai seguir. Mas eu, como médica, mais preocupada com compliance, eu estou preocupada em endereçar as demandas decorrentes do impacto dos fatores psicossociais na vida das pessoas. Exato. Que enquanto não for bem gerenciado, o mundo do trabalho hoje não endereça da melhor forma. Esse, para mim, é o maior barato da mudança do texto da lei. Não é a fiscalização. É conseguir, de fato, que existam conversas como essa, tanta gente me ensinando e eu aprendendo a como que a gente vai lidar com o mundo contemporâneo do trabalho. Exato. Só essa fala, se a gente encerrasse aqui o podcast, para mim a gente já teria tanta riqueza nessa fala. É fantástico. Você falou emocionante. É muito, muito legal ouvir isso, porque
de fato, né? A Dani fala sobre GHE, e aí eu queria chamar a atenção, Dani. Muita gente faz GHE digitalmente, eu percebo, né? Pensando só no cargo, na função, Sim. beleza? Na atividade, no centro de custo. E não é isso. Quando a gente está falando de GHE, hoje, atualmente, já para saúde e segurança, a gente já tem um problema, porque isso não dá certo. Isso está diretamente relacionado, né, a uma parte que é uma grade hierárquica. E nem a grade hierárquica, né, ela não leva em consideração os fatores de risco químico, físico, biológico, mecânicos, de acidentes, ergonômico, entre aspas, etc. E aí a gente precisa olhar para isso que você trouxe. Eu adorei isso, porque quando você traz essa análise, eu tenho uma certeza. Nós vamos precisar, como organização, todas as organizações, eu não tenho dúvida disso, olhar para dentro desses GHEs com carinho, porque ele é, de fato, um ponto mais sensível da nossa análise. Nós precisamos ter atividades semelhantes, riscos semelhantes, locais de trabalho semelhantes. Liderança semelhante. Né? E aí tem um outro ponto que eu acho que traz junto para a ergonomia, pensando agora nos fatores de risco psicossociais, que a gente precisa também tem um triplo aspecto que a gente deve considerar, que é a situação, a condição, né? De exposição e a organização do trabalho, né? Então, assim, e vai bem de encontro com o GHI. Então, o GHI na empresa é um só. Então, muito legal você ter colocado isso, porque eu acho que isso enriquece demais as pessoas pararem, refletirem, será que de fato hoje eu tenho o GHI correto para começar a desenvolver o meu trabalho? Sim. Porque não adianta eu começar a fazer o trabalho sendo que nem o GHI está estruturado corretamente, o resultado vai dar ruim, né? Então, assim, eu acho que é muito legal. Adorei a sua fala, foi ótimo. Obrigada, ótimo. eu acho que eu falo com tanta paixão, porque no final das contas, de novo, mais do que o papel reeditado pelo governo, eu vejo isso como uma fonte de esperança mesmo para endereçar parte dos problemas do dia a dia da medicina do trabalho. Porque a demanda existe, o problema existe. A norma não trouxe um problema. A norma traz uma oportunidade de... Eu acredito de tanto tratar nisso. o problema. Eu acho que talvez é muita paixão, porque eu acredito muito. Tô esperançosa, né? Vamos ver o que você acha. E eu acredito muito que vai ser um dos maiores desafios fazer todo esse entrelaço, né, do que é a parte burocrática e esperado da norma, como foi citado aqui por você, esse escopo aqui, a parte além do que é trabalho, né, do que é ambiente profissional, não vamos avaliar. E por isso que eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios, porque é impossível separarmos esse indivíduo, né, do que ele é, o que ele carrega, a própria história, a vida, a família, ali, o dia a dia, que não impacte no dia a dia de trabalho dele. Por isso que eu falo que vai ser um desafio enorme para as empresas se adequarem a tudo isso, porque eu acredito que não seja impossível separar. Olha, esse problema psicossocial é do ambiente, é esse risco que está iminente aqui, e eu vou eximir, né, toda a responsabilidade da história de vida da pessoa, né, de tudo que ela enfrenta para chegar naquele trabalho. E eu espero, né, de coração, por ser também apaixonada pela minha profissão, de que as pessoas consigam olhar para esse todo e não apenas para o que a norma ali, né, no papel tem pedido, porque de fato eu acredito que não seja possível fazer essa separação. Vamos precisar olhar sim para essa parte que está ali, né, da norma de escrito, o que já se sabe, o que já se conhece, que está se colocando em prática. Mas por que não também olhar para essa parte do indivíduo que está muito relacionado com o desempenho dele no trabalho, né? Hoje a gente sabe todas as mudanças socioclimáticas, o quanto a vida desse indivíduo influencia sim no dia a dia de trabalho dele. E o quanto também essas empresas estão preparadas para ter ali um acolhimento, que é o trabalho que a gente faz, né, na malha. Eu acho que vai precisar sim dar essa visibilidade para esse todo, e por isso que vai ser um desafio colocar cada
coisa aqui no seu lugar e, na maioria das vezes, também unificar. Porque não dá para tratar apenas uma parte, né? Vai precisar tratar também. Tratar no sentido não é terapêutico, não é apenas psicológico, mas cuidar, mas apoio. amparar, mas entender, ouvir o porquê, né? Que eu tenho esse risco psicossocial aqui. O que é de fora? O que está influenciando? Ah, mas não é problema meu, não é responsabilidade minha. Será que também não é? Será que não tem algo que a empresa também pode colaborar, não é? Salvar esse indivíduo, né? E fazer com que ele cesse todas as questões de vida, problemas dele, não. Mas o que eu tenho como responsabilidade, né? Para também dar esse apoio para esse público, que é o trabalho que se faz lá na Mali, que é um trabalho brilhante também, que é de escuta, né? De ter ali um espaço para esse colaborador também trazer as suas questões, não apenas sobre o trabalho, não apenas sobre ele mesmo, mas sobre a família, sobre as faltas que existem ali nessa vida dele, que eu acho brilhante. Então, acho que essa vai ser a parte mais difícil. Não, talvez unificar, mas cuidar também daquilo que deve ser cuidado, que é Acho que o são indivíduo. complementares, né? Exato. É complementar, né? Então, o que a gente está Exato. falando aqui, a aplicação da norma é uma questão, é uma matéria de saúde e segurança, ergonomia, né? O fator psicossocial é gerenciado pela ergonomia, regulado pelas normas ergonômicas, pelas metodologias ergonômicas. E aí, os especialistas em ergonomia vão aplicar as metodologias, fazer o mapeamento, identificação, plano de ação, gerenciamento, enfim. Todas as consequências, né? Ou a matéria seja dos fatores psicossociais pessoais do indivíduo, que não externos, estejam relacionados ao trabalho, estejam relacionados fatores psicossociais do trabalho ou fora dele, que gerem qualquer tipo de necessidade de acolhimento, isso também precisa ser apoiado pela organização, mas como você falou, precisa ser apoiado e entra aí, quanto mais programas, como você falou, a gente tiver, menor a probabilidade do evento, o que diminui o risco na matriz. Com certeza. Exato. E acaba voltando para matriz, né, para o principal, para o objetivo que tem essa norma. Por isso que é uma junção, acho que vai ser complementar sim, cada grupo vai ter o seu papel fundamental e se não houver esse apoio entre essa equipe multidisciplinar, haverá muita falta, né? Excelente. Eu queria só trazer um ponto aqui, Ana. Adorei, foi ótimo. Eu queria só trazer um ponto aqui. Eu não vou falar do tempo, senão vai depor nossa maturidade. Mas há 16 anos atrás nós dávamos aulas juntos e tinha lá uma matéria sobre ergonomia. É certo eu falar que a gente não podia falar do modelo francês e que se a gente só usava o modelo americano, que era olhar para o posto de trabalho e arrumar o posto de trabalho, que a gente não podia falar de filosofia francesa dentro da universidade? É interessante, aí, né? Nós passamos por isso. Olha isso. E agora aqui, nós estamos defendendo a escola francesa. Nós mudamos de time. Como é isso? E tudo bem mudar, né? Tá tudo Se bem, for pra né? melhor. O mundo mudou, né? Eu sou escola italiana. O mundo mudou. É verdade. Não Nossa. Eu acho que assim, primeiro a fala das colegas, eu acho que faz a gente entender de que a gente está perseguindo uma única saúde. Acho que isso é essencial. Perfeito. Né? Uma saúde integradora. Sim. Segundo, que nós não somos robôs. E por não sermos robôs, a gente ainda não consegue, como ser humano, fazer esse divisor de águas. Então, eu acho que sua fala foi bastante interessante, que está fazendo com que destrua as pessoas que acham que a partir de maio de 25... tem aí um modelinho de como colocar? Sim. Né? Não é o modelinho do documento, né? Tem algo muito maior muito em mais relação profundo, a isso. né? Pode usar teste de revista? Não é? Não. Né? Ana, deixa eu te falar uma coisa. Então quer dizer que esse assunto de, poxa, como lidar com a geração mimimi, será que a geração mimimi está mudando o jeito da gente lidar com as relações de trabalho?
Porque a geração mimimi com não trabalha sem certeza. propósito. Com Só que a certeza. geração mimimi será o consumidor do futuro. E a geração exigente, Exigente, que que tá trabalha ali por propósito. buscando. Nós estamos exato. aprendendo com a geração mimimi. Exato. E para atrair a geração mimimi, nós vamos precisar do quê? Nós vamos ter que aprender com eles. Sim, Olha, sim. Ana. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que é uma osmose. Eu acho que é uma troca. Claro. Eu acho que a questão dessa geração atual, ela está fazendo com que a gente tenha que ressignificar a importância das relações. Sim. Até porque de ressignificar o stop. O stop no momento de que você finaliza a sua jornada de trabalho e dali Sim. você vai dar sequência num lazer, Total. num convívio familiar, que as gerações antigas eram rotuladas de que quanto mais você ficar no trabalho, é esse profissional que eu quero. Sim. Sim. Só que é esse profissional que está adoecendo, Uhum. que está sendo afastado e automaticamente está sendo descartado. Porque ele não equilibra. Não, E sabe Só uma que vida essa profissional. Mas ele não geração- equilibra porque a própria organização faz com que entenda Exato, que esse é o exato. profissional que ele quer. Isso. Não, aquele que sai às Sim. 5 horas da tarde, não, esse daqui não. Sim. Agora, aquele que fica até 8, 10 horas da noite, nossa, esse profissional é Sim. maravilhoso, é esse que eu quero. E sabe o que é mais interessante dessa geração mimimi, né, que tanto se fala por aí? Que eles estão aprendendo a falar não. O que as gerações, né, anteriores não aprenderam. Por isso que hoje são esses adultos, né, esses idosos que estão com máximas doenças, seja mental, doença física, que tudo está muito ali atrelado. Então, esse é o ganho dessa geração que está aprendendo a falar, não, esse é o meu horário de trabalho, eu preciso ir embora porque eu preciso pegar o meu filho na escola. Ou eu preciso praticar minha atividade física. Vou na E minha sabe que isso vai ter um academia. retorno Isso. profissional. Isso. Né? Então, essa transformação está belíssima. Né? Eu acho que essa geração deve sim continuar se posicionando e que as empresas também, né, se adaptem. Eu acho que vai ser mais uma Aí junção. você tocou num assunto. As Uma- empresas na alta cúpula não estão preparadas Não. para essa virada de chave. Não Até estão. porque a gente está num processo. A gente não está preparado, isso é fato. Pensa Por no quê? choque de geração também. Total. Mas né? não O está quanto, preparado talvez- em dizer, olha, você está me convocando para uma reunião às Sim. 17 horas e o meu Exato. horário finda às 17. Exato. Como que eu vou dizer não para uma alta liderança, sendo que ele participa dessa escola Sim. há tantos anos? Sim. Então, se nesse processo não tiver habilidade para entender, Exato. as gerações elas vão ficar separadas. Exato. Porque a geração mimimi, ela também tem sido bastante reativa. Sim. Bastante reativa Sim. ao ponto de negligenciar o trabalho em detrimento do Bem-estar. Do próprio bem-estar. Bem-estar Sim. pessoal. Pessoal. Também Ou tem seja, esse não grupo. está Sim. conseguindo Sim. enxergar o negócio como um Sim, todo. Sim. Agora, Ana, olha só, olhando lá, 45.003, Sim. traz um item lá em repressão, que é a nossa geração viveu na repressão e vitimização. Traz esses dois itens. Essa geração mimimi não tem isso. Sim. Então, se eu não tenho escuta ativa, Ah, se ele não sim. participa do negócio, se ele não participa da organização, se ele não é ouvido, ele vai Sim. embora para onde ele vai conseguir ser feliz. Ouvido. Ser feliz. Sim. Mas aí Porque ele busca felicidade no trabalho também. E nós Exato. viemos de uma geração que o trabalho era penoso. Né? Tem até adicional penosidade. tem. Né? E o essencial do trabalho, na verdade, sempre foi rotulado de que o profissional que o mercado busca é aquele que fica 10, 12 horas Exato. trabalhando ininterruptamente. Exato. Esse cenário mudou? Não mudou, porque quando você adentra uma nova companhia, a primeira coisa que ela faz com você é entregar um notebook e 2 celulares. E diz que o seu horário é aquele, mas só que você tem que estar disponível 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, esse cenário não mudou. Agora, o que nós estamos discutindo aqui? Que isso tem que ser fato, tem Exato. que ser claro. Tem que haver uma Se houve- desconstrução, né, dessa ideia que tanto Desconstrução, foi. mas a pergunta que Ana, e ele fica... vira líder, hein? Porque ele produz muito.
Ele produz Sim. muito, mas Só a que ele não pergunta é que preparado para lidar com as pessoas. Não, É um fator. ele é preparado para falar com o computador, mas com as pessoas, sim. quiçá ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, obrigada. Ele não sabe falar isso. E Sim. quando você aponta para ele de que as relações humanas elas são construídas baseadas na educação, ele te olha achando que você é um ET. Então nós temos um problema aqui. Sim. Nós temos um problema. Associado a esse, nós temos um outro problema que é estratégico, que é o choque de gerações, primeiro. Segundo, entender de que gestão de riscos corporativos tem que incluir, sim, o fator de risco psicossocial. Tem que incluir, sim, na sua matriz estratégica, o afastamento. Tem que incluir, sim, o débito no caixa das empresas, porque é isso que está acontecendo. Tem que incluir também o retrabalho. E enquanto isso não aparecer no planejamento estratégico, a gente não vai conseguir avançar. Vai continuar engavetado Não como vai ficou, conseguir avançar. né, durante muito o pior, tempo. na verdade, A partir de 26 de maio, perdão, Sim. sabe o que vai virar? Esse tema, lamentavelmente, vai virar o quê? Ó, fulano, você tem aí uma matriz de risco Exato. que o O fiscal tá na checklist, minha né, como porta você e eu citou. preciso fazer? Como? E a pessoa continua doente, a pessoa continua afastada, a empresa continua tendo que ter retrabalho e continua tendo débito. Por isso, professora, O que nós a gente estamos discutindo? a gente precisa educar os profissionais de saúde e segurança, as empresas, de que o negócio precisa ser bem feito. Exato. Quem me conhece sabe, eu sou ativista de inclusão também. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Parte dessa descrença sobre programas de inclusão é parte de programas de inclusão mal feitos ou feitos Sim, Total. feitos de mentira. E aí não se sustenta. não se sustenta, fadados ao fracasso. Exato. Né, que acontece. Aí O tá impacto que vendo isso como tem. não funciona o programa de Sim, inclusão? Então, assim, mas eu acho que assim, eu não sei se eu sou. Pelo menos eu sou muito otimista ou eu tô falando pelo meu lugar de buyer, assim, mas empresas inovadoras, empresas que entendem que vão ficar para trás, se forem nessa onda, vão aceitar que o mundo do trabalho está mudando. Se a gente pensar, olha o que a gente está discutindo aí em questão de geração de 20 anos, que do processo evolutivo 20 anos é nada, e olha o que muda no mundo do trabalho 20 anos. Sim. Ou seja, muda muito. O mundo do trabalho tá acelerando, né? Tá mudando de uma forma muito acelerada. E aí eu acho que os grandes líderes precisam se dar conta disso. E eu acho que a norma ela é até um pouco disruptiva. Sim. Com esse esclarecimento que ela traz. E eu vejo que é um conselho fazer direito, porque a pessoa que não fizer direito, se fizer questionário de revista, vai acabar superestimando ou subestimando um fator psicossocial. Podendo Exato. colocar o negócio em risco. Em risco, Exatamente. total. Aumentar sinistro de FAP, RAT, Sim. absenteísmo, assistência médica. Uma Exato. empresa me perguntou esses dias, mas e se eu não fizer? O que eu posso ter de penalidade? Eu falei, não, você já está tendo. Sim. Porque você já está pagando. Exato. O nível de afastamento já aumentou, o absenteísmo já aumentou, a conta da assistência médica está mais alta. Sim. Exato. O engajamento tá baixo, você tá Exato, deixando a de produtividade, vender. com Sim. certeza. É isso. Então, assim, você já está pagando. Exato. Não é? Quando você pergunta, é porque você já se afogou. Exato. Não é? Então, eu acho que é isso. Então, assim, É isso aí. a melhor forma é começar a fazer, só pra gente poder fechar aqui o nosso Porque a gente vai bate-papo. se inflamando. Não, mas Nossa. só pra gente fechar. A melhor forma é fazer, mas fazer com qualidade, com calma. Cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio. Lembrando que a comunidade europeia já fez esse caminho. Sim. Começar em 2004, transitaram isso até 2008 com os sindicatos, com as empresas, né, com os empregados, com o empregador, né? Instituir um decreto em 2011 com o aprendizado que tiveram, Sim. né? Tem aí todos os fatores sentinelas das empresas para avaliar aquilo que pode contribuir para a gente construir um programa de qualidade, né? Então, assim, vamos fazer nosso plano ao longo do tempo, vamos criar um roadmap Sim. eu digo de GRO, Sim. mais do que pensar só Isso aí. nos fatores psicossociais, como a Dani comenta, os fatores psicossociais também desencadeiam outros sintomas, outras patologias na saúde. Vamos cuidar disso
com qualidade, porque de fato aí a gente entrega valor para o negócio. Sim. Né? Vamos Sim. fazer não só para atender o aspecto legal, mas vamos fazer porque a gente acredita, porque a gente tem a missão de cuidar das pessoas. Exato. Eu digo que eu estou vivendo a terceira onda, e a terceira onda é dos fatores de risco psicossociais, porque Sim. de fato o SESMIT é quem cuida do H dentro da área de recursos humanos. Sim. E agora, mais do que nunca, Dani, a gente tem a missão de não sozinhos mais, né? O SESMIT passa a não ser mais um B2B, ele é um B2B2C. Sim. Ele precisa estar mais próximo do empregado, mais próximo do funcionário. Sim. E a gente tem a missão de trazer RH, trazer financeiro, trazer jurídico, trazer assistência social, trazer a psicologia, essa equipe multidisciplinar que vai formatar uma cultura onde, de fato, o SESMIT vai ser consultivo. Exatamente. Porque a saúde e segurança vai estar intrínseca na cultura da organização. A gente observa isso quando a gente entra numa organização que a segurança tem valor. Sim. Sim. Não é isso? Exatamente. Então eu queria que você fizesse as considerações finais. Começa, Aninha, desse nosso bate-papo muito rápido, mas muito valioso. É verdade. Olha, muito obrigada. Eu acho que assim, Obrigada, os professora. debates eles fazem com que a gente, de forma colaborativa, consiga encontrar caminhos que, de fato, com coragem, a gente consiga reverter esse quadro e cuidar de fato das pessoas. Mas você que está aí nos assistindo, lembre-se, tem que ter coragem para levantar essa bandeira como devido e não espere acontecer um adoecimento com alguém próximo de você para que você vire essa chave. Independentemente do conhecimento dessa pessoa, lembre-se que são pessoas. E nós, nesse mundo, em relação à responsabilidade social, a gente tem o dever de cuidar das pessoas de forma íntegra, sempre lembrando de que elas têm que retornar para casa melhores do que quando elas vieram para trabalhar. E quero te fazer um último convite, né? Leia os meus artigos na revista Proteção, na revista CIPA, porque me motivaram a escrever nas edições agora de janeiro e fevereiro, justamente por conta do desconhecimento desse tema e da necessidade de fazer com que a sociedade civil global entenda o que de fato nós estamos falando. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Nem vou falar professora. depois da professora. Não, vai sim, Dani. Só agradecer demais, é sempre um aprendizado incrível. Obrigado a quem está nos assistindo também. Eu aprendi com a doutora Patrícia Rossafa e a Dani, que está aqui com a gente, repetiu hoje. Eu não lembro do sobrenome dele, Luigi alguma coisa, referência da Devolto. Eu fiquei apaixonada por essa frase dele que fala que é o trabalho que está doente e é o trabalho que precisa ser tratado. E não as pessoas. Isso não é de hoje, é bem antigo. Então já passou da hora da gente arregaçar as mangas e parar de jogar esse problema para debaixo do tapete. É isso. Obrigada pela Welly. contribuição de vocês, foi um prazer. E eu compactuo, né, com todas essas falas, porque eu, da saúde mental, né, sou a favor de pessoas, mas também ali apoiando todos os programas, né, empresariais, as empresas que estão super engajadas a olhar para essa parte também, né? Porque elas são fundamentais para o andamento de qualquer empresa, que foi o que a professora falou aqui pra gente. Então, acho que é o nosso dever, sim, colocar cada coisinha no seu lugar e, principalmente, trazer essa equipe, né, multidisciplinar, que a partir de agora vai ser cada vez mais necessário, próximas umas das outras, né? Toda a área vai ser essencial a partir de agora. Então, que todas elas estejam aí muito engajadas a um único propósito, o objetivo que é olhar para esse todo, né? Que é também pela norma, mas não só pela norma, para aquilo que interessa, Sim. né? A humanidade também. Acho que nosso dever também é olhar para esse lado, né? Não apenas para aquilo que está só gerando lucro e tudo mais, né? Também é o nosso dever como humano. Então, eu acredito que esse seja o caminho. Welly, você está gestante Eu tô.
para um mundo melhor para as Exato. crianças que chegam e para as nossas Exato. próximas gerações. É olhar para o futuro, né? Todo Não esse é? trabalho Sim. aqui é feito Nós queremos agora, que mas os nossos que filhos perpetua. tenham um ambiente melhor para trabalhar, sim. tenham mais oportunidade, É né? o que se espera. Eu queria só aproveitar esse momento. Eu participei de muitas reformulações de normas, né? E tem uma que eu ainda, infelizmente, ainda me dói de não ter conseguido ter uma evolução, né? Foi a NR4, né? A gente negociou tanto termos assistente social, a psicóloga e o fisioterapeuta dentro do SESMIT. E se a gente tivesse conseguido passar por essa barreira, nós teríamos com certeza ainda mais apoio dentro das organizações, com profissionais mais qualificados e habilitados Sim. hoje para desenvolver um projeto tão importante como esse, pensando em todos esses fatores de cuidado com as pessoas e com o ser humano. Sim. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir mudar isso, essa regra do jogo. Ô, Edu, um Tá só GRO bem começando, né? feito, um GRO bem feito pode contribuir com essa Demais. alteração da NR4. Demais. Verdade. Pode ser que seja verdade. um início de um processo de mudança. Acho que nós precisamos ter uma equipe ainda multidisciplinar, ainda mais completa, para que a gente deixe o nosso SESMIT cada vez mais forte. Afinal, somos nós, do SESMIT, que cuidamos das pessoas dentro das organizações. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada, Valeu. Edu. Obrigada, meninas. Parabéns.